entendendo e o quanto isso que ele propõe diz de uma postura reconhecidamente decolonial, né? Então vão ter autores que vão dizer assim, chega, não vamos mais, a gente vai cancelar os autores dos países do norte, não vamos fazer isso aqui usando Foucault, Deleuze, Guattari. Não, a gente vai tentar procurar dialogar com autores do sul e ver se a gente consegue exercitar essa desobediência epistêmica de que tanto se fala, né? Outros autores vão dizer assim, não, porque essa política do cancelamento é a política norte-americana. Né? Então, não. E vamos dizer, se dá para falar com Foucault coisas que a gente quer falar e ele ajuda a falar. Ele ajuda a falar, tudo bem falar. O pós-humanismo entra nisso para dizer assim, existem estudos pós-humanistas que a gente achou muito geniais, que é assim, qual a contribuição do darwinismo para o feminismo? Porque nada se joga fora, né? Como está tudo entranhado, como está tudo emaranhado. Todas essas linhas, todas essas teorias, de algum modo, contribuem para o movimento de produção de conhecimento. Então, elas vão dizer assim, todos esses movimentos, que não são mais tão atuais, mas que à sua época foram originais, foram uma construção que, por mais que eu concorde ou não, foi uma construção importante, né? Como é que essas coisas participam desse movimento que nos trouxe até aqui, porque essas coisas participaram desse movimento. Então o pós-humanismo fala assim, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo outro. Então como é que eu leio isso a partir daquilo, através daquilo? Então a ideia deles é sempre difratar. Eu não jogo teorias fora, então eu não vou negar teóricos do norte, mas talvez um exercício importante seja, em vez de ler as produções de pessoas e comunidades do sul através da ótica dos autores do norte, eu possa de repente ler Foucault através da perspectiva indígena. E o que eu consigo produzir com isso? Tá? De que modo eu interrogo as categorizações Foucaultianas quando olho para ele a partir dessa cosmovisão outra de mundo? Quando a gente fala do pós-humanismo, por exemplo, eles vão criticar muito isso, porque é o pós-humanismo. Então, pensa uma linha temporal linear, que é após alguma coisa, que é justamente a ideia de tempo que eles questionam, eles não concordam com a ideia de linearidade temporal. Mas eles vão assumir, falar assim, não, isso que a gente está dizendo aqui já é dito desde sempre pelas comunidades indígenas, os povos originários, né, que tem uma outra visão visão mesmo das coisas, de que sim, de que não, o mundo não é centralizado, né, o antropoceno no ser humano, porque tudo está emaranhado. Então eu falo com a montanha, eu vou olhar para a montanha para saber se ela está zangada, e se então eu vou fazer alguma coisa ou não vou, né? Então tem outras visões. Tem gente que vai cancelar dentro desse movimento, tem gente que não vai cancelar por esse argumento que eu estou te colocando, e tem esses movimentos pós-humanistas que vão dizer, vamos tentar ler as coisas umas através das outras, considerando que tudo isso nos trouxe até aqui. Enquanto eu chamo a Elu aqui também para falar um pouquinho, eu agradecer mais uma vez. Me alegrei imenso de estar aqui hoje falando para vocês, estar com essas duas aqui que eu admiro muito. Então, realmente muito feliz com um presente, assim. Só tenho a agradecer mesmo. Você vai, acho que a Lu ia aí, né? A Luzia que ia falar mais. Então tá. Eu vou pedir ao professor Vicente, por favor, que ia sair para fumar, mas vai esperar um minutinho. Para você sentar aqui um minutinho. Aqui pode ser aqui nessa poltrona. Pode ser aqui na salinha. A gente podia Eu não sei se eu estou aqui, se eu estou em pé. A primeira coisa é desculpa, que eu sei que... Eu também sabia. Bom, a gente
gente, né, preparou, o Viana, na verdade, preparou o material, a gente vai apresentar esse material, mas aí a gente decidiu, então, que escrever algumas coisas e eu quero ler essas coisas para você. E aí quero começar assim, eu trago verdades, aquela... Só trago verdades. E aí eu quero começar assim, tudo bom? Nós queremos então começar falando de um tempo em que o Antônio Vicente Marafiotti Garnica não era exatamente um doutor, porque a gente nem sabia que isso existia, mas era um professor de teoria dos números da licenciatura em matemática da Unesp de Bauru, no ano de 2000. E mais do que isso, talvez seja importante mencionar que naquele momento ele era chamado em segredo de Antônio Bandeiras. Ele não sabe disso, ele não sabe. E era esperado pelas estudantes da licenciatura em matemática todas as sextas à noite, quando era a nossa aula, em que ele vinha todo bem vestido de preto e muito cheiroso, porque acho que ele ia, né? Sextou. Passear, enfim. E aí eu quero então comentar um pouquinho sobre esse tempo, né? Sobre esse momento em que certa vez, no início da iniciação científica, né, com a Edneia, sobre o projeto da Edneia, nós estávamos em casa, nós tínhamos um grupo de estudos, eu, Edneia, Cristiane, Fabiana, e no meio disso tudo, a Edneia precisava ligar para o Vicente para resolver um problema da iniciação científica. Na verdade, a gente não lembra muito bem se era da iniciação científica, mas o que a gente lembra é que o Vicente não atendeu. E a ligação caiu na caixa postal. E a Edneia não deixou recado, mas ela ouviu a mensagem dele e fez um comentário do tipo: "Que voz linda!" Resultado, todas nós queríamos ouvir a voz do Vicente. E a gente ouviu. Então, uma chamada para cada uma. Depois de novo. Então, a gente ouviu aquilo tantas vezes que a gente memorizou, e isso faz 22 anos, a seguinte mensagem: "Você ligou para 3227-8306. Por favor, deixe seu recado e entrarei em contato." Na quarta ligação, na vez da Bibi, o Vicente atendeu. Alô? Desesperada, a Bibi jogou o telefone no colo da Edneia, que sem graça e muito brava, né, com a gente. Tanto que ela levou 22 anos para deixar a gente contar essa história. Tentou explicar ali o que ela estava ligando, e o Vicente bravo. O que é que era tão urgente para fazê-lo sair do meio do banho para atender o telefone? Nesse dia a gente descobriu também que existia uma coisa chamada Bina, que a gente não sabia que existia, que a gente não tinha telefone. Até aquele momento da República, quando a gente no primeiro. Nesses 22 anos de convivência, 20 de grupo, aprendemos inúmeras coisas. O que é carpaccio? A gente não sabia. O que é bem bom a gente ter um doutor, né, Carla, cozinhando pra gente coisas maravilhosas. Que às vezes a gente ficava sem palavra nas suas orientações e nem sempre era de admiração, às vezes era porque a gente tinha um bolo de pelo dos seus gatos dentro da nossa boca. Aprendemos a rir da vida e também que de vez em quando tudo bem pensar: eu não desejo mal, mas bom fim não há de vir. Quem tem flor de plástico merece flor de plástico. Algumas vezes, é verdade, aprendemos a fingir que sabíamos de arte do seu lado. Vicente, a Heloísa nunca soube qual era a fase dos gatos do Ademir Martins. Mas a vida é feita disso também. E tudo bem esperar por um pote de doce de leite mineiro e ganhar um pacote de chup-chup de Moçambique. Ou cair em Portugal tirando foto das orientandas. Fato é que nesse tempo a relação de confiança foi tão fortemente construída
que quando você trocou as definições de corpo e anel na aula de teoria dos números, a gente tinha certeza de que errado estava o livro que tínhamos emprestado na biblioteca. E que quando você inventou uma história sobre a rainha num dos montes em Portugal, a Heloísa botou fé. Uma relação de confiança e parceria que te fez pagar pelos nossos primeiros congressos e nos fez ter coragem de vir para Rio Claro com você, né, de carro, com alguém que tinha recém tirado a carteira de motorista e que usava as 3 faixas da pista para fazer as curvas da Serra de Brotas. Aprendemos que tudo vai ficar bem se você reprovar na graduação e se nesse período você resolver fabricar suas próprias roupas. Aprendemos com você a ter uma relação de parceria com os nossos orientandos. Aprendemos a importância de ser mais do que estudantes burocráticos. Aprendemos a brincar com a segurança de termos nossa seriedade reconhecida. Por meio de você, tivemos nossas vidas transformadas. Seja por uma bolsa de estudos, que já era mais do que muitos dos nossos pais ganhavam naquela época. Seja pela construção de uma carreira que nos permite hoje oferecer a quem amamos maior qualidade de vida. Aprendemos que éramos bonitos. Olha que meninada bonita essa do Goen. E muitas vezes andamos de cabeça erguida em congressos pelo que podemos chamar de orgulho alheio. Em nome dos seus orientandos e ex-sempre orientandos, obrigada por tudo e por tanto. Obrigada por ser a cara de uma área pela qual vale a pena trabalhar. Um negocinho aqui também, do Carlos. A gente vai apresentar umas imagens. Depois você pode falar. E aí você...
negócio de... Não é que eu não gosto de cinema. Eu gosto, eu gosto. Eu não sei me comportar nessas coisas. Isso eu fazer direito, né? Então, mas eu agradeço. Eu acho que se existe uma grande função na vida de uma pessoa que vai na vida acadêmica, é poder ter certeza que ele fez alguma coisa para que a sua área continuasse produzindo independente dele, né? E eu tenho certeza disso. Tanto é que hoje a gente decidiu na reunião lá que eu não sou mais coordenador do GOEM. A gente passou a coordenação porque, né, ela virou uma coisa mais séria para outras pessoas mais novas poderem continuar um trabalho que a gente teve a chance em um determinado momento de fazer. Então, eu acho que essa é a grande função do orientador, né, de fazer os outros projetarem, não é projetar as outras pessoas. Certo? Obrigadíssimo. Tem mais uma fotinha. Achamos algumas antigas. São muitas fotografias, não vocês conseguiram, né? Olha o Marcelo Bigode. Marcelo Kicks. Zé foi no último edital. Zé queria uma foto Zé fake news. O edital permitia comprar carro e não vou sair. Já misturou a vida, foi? Tá bom. Essa é para os 40 anos. Muito legal. Pode mostrar. Gente, Thiago, tem que fechar. Para mim já está fechada, estou feliz aqui com esse fechamento. Oi? O Emerson. Não estou fechando nada. Chamando o Emerson aqui, pelo amor de Deus. Nossa, já estava tão. Olha só, que Edmar Thiago. Dá para chamar o professor Carlos para sentar aqui? Então, vou te confessar, né, que logo depois que ela me convidou, né, para fazer essa homenagem, eu falei, tudo bem. E daí eu pensei, 2 segundos, comecei a chorar. E, né, porque isso atravessa muita gente, então não é só você. Faz parte da história. Né? Então eu passei a imaginar, né, sobre o que falaria, inevitavelmente, né, e numa grande quantidade de momentos me vieram à memória. E emotivo que sou, obviamente, as lágrimas vieram. Digo isso para que, de início, perceba o quanto minha vida pessoal e profissional é entrelaçada com a do professor Carlos Viana, a quem externalizo toda a minha gratidão. Essa homenagem é feita em primeira pessoa e, inevitavelmente, marcada pelas minhas vivências com o Carlos, mas representa milhares de pessoas, alunos, alunas, orientandos, orientandas, de mestrado, doutorado, professores e professoras em formação, ouvintes de palestra, etc, etc, etc. Em meados da década de 80, o Carlos inicia sua vida profissional como professor e logo como professor da escola pública. Não sei se Carlos irá concordar comigo, mas do que li, acredito, né, que a sua entrada, para usar umas palavras do Rômulo, né, em um círculo mais ampliado da educação matemática, pode ter se dado, né, por ocasião do convite feito pela professora Maria Tereza para a participação na equipe da escrita do currículo básico. Conta-se que a Maria Tereza lhe deu o livro Experiência Matemática, de Davis Hirsch, que devorou, e depois disso, devorou algo em horas, né? E depois disso ocorreu o convite para a escrita do currículo básico. Essa é uma marca e é uma referência que eu tenho de um leitor contumaz. Em 99, eu estou finalizando meu curso de graduação. Momento de trabalho intenso, era um curso noturno. Eis que chega o professor da disciplina de Fundamentos da Matemática Elementar e nos entrega a aula 1, que está aqui.
que viajou aqui, a aula 1, de 9 de abril de 99, não é o Xerox, é aquela mesma. Ela viajou aqui os 23 anos para chegar aqui, entregue para os alunos do dia 23 de 4. E daí ele começa. É importante começar tentando estabelecer o que se espera com essa disciplina. E segue-se uma discussão profunda sobre o nome da disciplina, Fundamentos da Matemática Elementar. E, para além de discutir sobre a ementa da disciplina, o Carlos inicia dizendo: todos aqui irão passar com nota 100. Não sei o que ocorreu com os outros, se eles estudaram ou não, se aprenderam ou não, que experiência tiveram em fazer a disciplina. Afinal, como diz a Elô, tem gente que toca e tem gente que não toca, não é? Confesso que para mim me tocou, e posso dizer que, ao que me lembro, não perdi uma aula e fiz com prazer todos os relatórios. Muitos solicitavam relações entre coisas, isso foi algo que me atravessou por toda a minha trajetória e tem me atravessado. Foram muitos aprendizados. Aquelas aulas marcaram toda a minha vida de educação matemática, toda a minha visão de educação matemática. Me fizeram perceber relações entre história, literatura, arte e educação matemática que me acompanham em todas as aulas. E suponho, marcaram também a de colegas que se deixaram atravessar da mesma maneira que eu. Em 2000, Carlos defende sua tese, Vidas e Circunstâncias na Educação Matemática. O marco, na área de educação matemática, afinal, quem imaginaria provocar no leitor o sentimento objeto de sua própria tese? Tenho então o prazer de me tornar seu primeiro orientando de mestrado. O Carlos, orientando em uma linha bastante conservadora, cognição e aprendizagem escolar, do programa de pós-graduação em educação. Imagino como ficou a cabeça do orientando, né? Era uma linha da cognição, da psicologia, né, onde falávamos da fidedignidade, né, e o Carlos se torna o meu primeiro orientador, né, e o seu primeiro orientando nessa linha. Em 2003, Carlos se torna chefe do ensino médio do estado do Paraná e, juntamente com sua equipe, cria políticas públicas inovadoras. Cito a criação do projeto Folhas, em que professores socializam suas aulas, recebendo a devida valorização por esse trabalho. Inevitável citar a presença em nossa vida, Carlos, do Rômulo, pois, além de muitas risadas, importantes reflexões acadêmicas, nos convidou para participar do proletramento na cidade de Teresina e que se desdobrou na atuação do PNAE, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e que culminou no que suponho seja nosso trabalho de maior impacto, a coordenação da escrita do material de formação. Gratidão eterna pela parceria, Carlos. Sem você, as coisas seriam muito mais difíceis e não teriam a mesma qualidade. A educação matemática brasileira agradece. E eu, particularmente, que sem você, eu não sei o que seria de mim com a Mara. Teve um momento, esse foi um caso incrível, eu estava no cinema com meu filho, e a Mara mandando mensagem, chegou uma hora, eu falei, filho, desculpa, eu vou ter que dar uma vida ao banheiro, fui lá e fui ligar para a Mara, e eu falei assim, e a Mara começou a gritar, eu liguei para o Carlos, pelo amor de Deus, conversa com a Mara. Daí foi ligando, ele falou assim, Emerson, eu gritava com aquela mulher da tamanha, foi a coisa. Então, e essa foi só uma, né, Carlos? Porque eu acho que tiveram várias em que que você nos ajudou muito, né? Me ajudou muito, porque eu tenho um problema muito grande, eu não consigo dizer não, e o Carlos ajudou muito nessa perspectiva. Bom, desde seus textos para a educação básica, passando por suas palestras e chegando à sua produção acadêmica, Carlos nos presenteia com um estilo único, somente acessível àqueles que os leem. Os títulos nos trazem um aperitivo. Ahá, A Coisa e Companhia, um livro paradidático. Quanto tempo? 80 e pouco, década de 80. Artigos, O Cão do Matemático, Sinfonia em número 5 em Dó menor, O que se ganha comparando a metade maior com a metade menor, sem título, um texto e um outro, para citar apenas alguns. Felizmente, as memórias sempre são felizes, Carlos. Mesmo as que não foram alegres.
foram de aprendizado. Divido uma situação inusitada para que perceba o Carlos surrealista e os impactos de um ponto de vista bem particular. Estávamos lá, Secretaria de Educação, lá de Curitiba, o cara tinha sido convidado para uma palestra. Estavam todas as moças lá, né? A maior parte, né, acho que 99%, né, da nossa rede é composta por mulheres. E o cara estava fazendo uma palestra muito interessante sobre os monstros da matemática, né, e era uma questão do como que vinha uma questão histórica, né, tinha uma relação muito interessante com a questão do quanto a matemática era excludente, que operava por exclusão, etc. e tal, mas tinha essa relação com os monstros. E lá estava, né, um dos motivos pelos quais, né, os monstros na história eles aparecem, entre aspas, né, as pessoas que tinham alguma deficiência eram considerados monstros, etc. e tal. E uma das razões que botavam por que aquelas pessoas nasceram daquele jeito era sexo com animais. E o Carlos estava mais ou menos assim. Eu estava na plateia, tudo estava bem escurinho. E daí, ele falando e tal, e daí ele quis ilustrar a situação, né? E é fato que ele ilustrou, né? Ele ilustrou, né, com uma cena, né, de um cavalo, né? Bom, vocês já podem fazer mais ou menos a imagem. Mas o fato é o seguinte, que ele olhou para todas aquelas carinhas, né? E ele se assustou com aquela coisa, e a gente viu que ele se assustou de alguma maneira, né? E de repente ele pega e olha para trás, e ele leva um baita de um susto. Por quê? Porque quando ele puxou a imagem não estava tão nítida. Mas quando ele colocou na tela, aquilo ficou tipo em HD. E ele continuou a falar, e aquilo ficou muito estranho. Essas pessoas começaram a sentir muito desculpa, porque ele ficou muito tempo naquela tela, né? Bom, mas para terminar a história, bom, depois disso eu acho que nunca mais convidaram o Carlos para dar uma palestra na secretaria. Mas a vida dá voltas, a vida dá muitas voltas. Passa um tempo, a secretaria faz uma provinha dessas desgraças todas que o pessoal manda um monte de prova, né? Tem a prova de avaliação de larga escala e mandaram avaliações para toda a rede, mandaram as avaliações. E as crianças começaram a fazer, daqui a pouco o telefone da secretaria começa a tocar. E se fala assim, nossa, vocês têm que tirar essa prova aqui porque tem alguma coisa errada nessa prova, porque tem alguma coisa errada. Bom, o que aconteceu? Deixaram escapar, por um motivo mais ou menos similar, eles quiseram fazer uma ilustração de uma situação do campo. Só que quando eles pegaram uma chargezinha, era uma charge pornô. E foi para todas as crianças. Só que ninguém viu, ninguém passou por aquilo. Bom, a secretária caiu por conta dessa situação. Aqui se faz, aqui se paga, né, Carlos? Não tem jeito, né? O Carlos podia falar assim, bom, pelo menos eu não fiz com crianças. Bom, eu finalizo. Carlos, pelo que foi, pelo que é, pelo que será, pelo que fez, escreveu, falou, influenciou, as pessoas que atravessou na escola, na universidade e na vida, agradecem. Aqui um pouco dos seus queridos orientandos, né, e orientandas, para te dizer muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu tenho que revelar a expressão do Flanders, mas isso é gente, muito obrigado. Eu não falo não. Eu sou tão falante, mas não é um bom momento. Mas muito obrigado. E por essa você me esperava. O Carlos, né, super, vamos fazer alguma coisa, super animado com esse evento, foi um parceiro nesse sentido. Que eu ontem
Isso, aí ontem... O Vicente dizendo assim, detesto homenagem. E eu não disse isso pra ele. Eu fui dizer isso pra ele depois que ele escutou isso do Vicente. E a gente já tinha preparado a homenagem, né? Enfim, porque a gente a vida inteira escutou isso do Vicente, né? Esse negócio de homenagem, mas não gosta de homenagem. E aí quando a gente conversava e o Carlos falava, a gente queria fazer, mas eu lembrava também do Vicente, falando, eu não quero homenagem. E aí eu fiquei pensando várias vezes, vamos fazer uma homenagem que não fique uma homenagem, né? E a gente conseguiu, eu acho que fazer de um jeito que super ontem, conversando muito também sobre o assunto, a gente falar sobre isso, permitiu que a gente falasse sobre essas histórias todas que a gente viveu junto, né? E igual o Emerson falou, só de lembrar a gente já começou a chorar. E a gente chorou umas 3 vezes só de falar sobre essas coisas antes da Luzia chegar aqui e chorar pela última vez. Então foi muito bom, gente. Não preparei uma cena final aqui para o nosso evento, né? Porque, não sei lá, a gente não quer que acabe, eu acho, né? Muito bom sempre, né? Estar com todos vocês. Eu acho que foi muito bom estar com todo mundo aqui de novo, falar de novo, né, das coisas que a gente gosta de falar e ter outras ideias e pensar em novos projetos e não finalizar, né, só falar assim, até logo. É isso aí. Sugerindo que viemos aqui todos para fazer aquela foto tradicional no palco com todo mundo antes de ir embora.